Shalom Aleichem, telespectadores, paz seja convosco. Todos os finais de ano, a mídia leva ou apresenta os prognosticadores que dão suas previsões para o futuro. Paulo, em sua defesa, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, versículo 14, dizia acreditar em tudo o que estivesse de acordo com a lei e também registrado nos escritos dos profetas. Para nós, os profetas dizem alguma coisa, Rosh Ezra? Dizem alguma coisa sobre o estado da terra? Eles são afirmados dentro do judaísmo? Eles falam alguma coisa sobre os dias da terra hoje e sobre o que acontecerá sobre uma possível restauração? Amado telespectador, Shalom Aleichem, paz seja contigo. Antes de tudo, Rosh Hashanah, é preciso dizer que todo esse fomento em torno das coisas futuras é fruto da ansiedade dos goim, né, dos povos, em relação ao seu próprio destino. Deus, na sua imensa misericórdia, não nos deixou sem respostas quanto àquilo que ia nos acontecer. Embora a Torá nos sirva para a prática diária, numa conduta de acordo com a vontade de Deus, Ele também nos deixou, além da Torá, os profetas, como o apóstolo Paulo citou, para a nossa esperança, para que nós tenhamos esperança na nossa recompensa. Afinal de contas, o resultado de tudo aquilo que nos propomos a fazer hoje é o futuro que nos aguarda. E falando nisso, o próprio Rabi Moshe ben Maimônides, nos seus 13 princípios do judaísmo, ele fala o seguinte: creio com fé completa que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. E no texto 12 ele ainda fala assim: creio com fé completa na vinda do Messias, apesar dele aparentemente tardar em vir, contudo esperá-lo-ei a cada dia, e que haverá a ressurreição dos mortos quando for do agrado do Criador. Então, a esperança do povo de Israel, a vinda do Messias, a ressurreição dos mortos, crentes nas palavras dos profetas. Quanto à restauração da terra, sim, há uma esperança para nós, baseada nas Escrituras, inclusive nos escritos do profeta Isaías, Ishaiarro, no seu capítulo 24, verso 5, que nos diz o seguinte: profanada está também a terra por causa dos seus habitantes, porque transgrediram a lei, violaram os estatutos e abandonaram a aliança eterna. Por isto, uma maldição devorou a terra, e culpados foram considerados os que nela moram. São por isso consumidos os habitantes da terra, e poucos são os que restarão. Então, o profeta Isaías aqui nos dá uma ideia do que acontecerá, né, com essa terra e com a condição dela, igualmente, e que os ímpios serão então destruídos e poucos homens restarão. É interessante que Isaías, já de muito tempo, escreveu que a terra está corrompida, e numa outra versão de Bíblia ele diz que a terra é maldita, assim como foi feito também, foi falado, aliás, para Adão, quando Deus falou para Adão: maldita é toda a criação por tua causa. Exato. Mas dentro dessa maldição, veio se deteriorando a criação. Exatamente. Há uma previsão de restauração, aliás, para esta terra e para toda a criação. Claro, a nossa esperança justamente é essa. Inclusive no versículo 21 do mesmo capítulo, né, ele nos diz: acontecerá neste dia que o Eterno punirá as hostes do céu no alto e os reis da terra embaixo, e serão reunidos na mesma forma com que se ajuntam os prisioneiros num calabouço, e serão encarcerados, e dias depois sofrerão seus castigos. Ficará assombrada a lua e envergonhado o sol, porque no monte de Sión, em Jerusalém, reinará o Eterno dos Exércitos, glorificado pelos seus anciãos. Então,
o resultado de tudo isso é que após Deus tirar os ímpios, exterminar os ímpios, e sobrará ainda um restante de pessoas, os justos que florescerão, como diz lá, que resplandecerão, como diz Daniel, hão de adorar o Senhor. E no monte do Senhor o Messias reinará, um representante do governo do Eterno. Conosco também, Rosh Ishai, vimos que existe um período de restauração da terra. O senhor poderia dizer para nós quanto tempo esse processo vai durar e o que vai acontecer durante esta restauração? Shalom Aleichem, telespectadores. Na verdade, haverá um período de restauração da terra, né? Você vê que o profeta Isaías, nesta passagem lida, e eu quero deixar bem claro que nós, israelitas da Nova Aliança, temos a nossa fé fundamentada na palavra dos profetas. Shaul HaShaliar fala isso, edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Inclusive ele mesmo, Shaul, antes de entrar nesse comentário, em Atos capítulo 24, versículo 14, ele diz o seguinte: mas confesso-te que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então, Shaul HaShaliar continuou crendo nos profetas. E na lei, obviamente. Nessa passagem de Isaías diz que a situação da terra era má, porque eles violaram a lei do Eterno, os estatutos, né? E a aliança eterna dele. Então a terra está num estado de decadência. Hoje a gente vê aí as pessoas preocupadas com o problema da água, que a água é um bem em extinção, né? Os ecologistas. Há uma preocupação, o aquecimento da terra, o derretimento do gelo, né? E há que se preocupar mesmo. Agora, isso tudo está nos levando a um fim. Nós estamos chegando no final. Não é? As guerras, a própria situação do nosso povo Israel ali, essa pressão das nações em cima de Israel, nós estamos próximo do fim. Eu costumo dizer que o profeta Joel disse que quando todas as nações se reunirem contra Jerusalém, então será o fim. Quando Hashem vai reunir todos os exércitos das nações para juntá-las no vale de Josafá, então será o fim. Mas as Escrituras, a boca dos santos profetas, nos falam de um tempo de restauração de todas as coisas. Nós podemos dizer que com a vinda do Mashiach, de Yeshua, na sua primeira fase, né, ele fez ali uma parte do seu trabalho, promovendo ali a remissão de pecados, um sistema de remissão de pecados que viria na continuidade daquele que estava existindo na época, mas ele deixa então os seus enviados, encarregados de anunciarem o seu reino, né? E ele voltaria depois. E Pedro fala, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 20 e 21, diz assim: o qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Você vê que interessante, Roches, aqui ele fala que esse tempo de restauração da terra, Deus falou pela boca de todos os santos profetas e que viria esse tempo. Exato. Inclusive, que todas as coisas seriam restauradas. Inclusive, esta é a prova, Roshi, que o Novo Testamento, conhecido, os escritos da Nova Aliança, né, os Ketuvim Netzarim, como as pessoas chamam, os escritos dos nazarenos, na verdade eles não estão ali por acaso, eles estão ali todos embasados na Torá e nos profetas. Os discípulos de Yeshua, os emissários, eles não inventaram as coisas que estavam dizendo, né? É claro que a participação de Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus, os auxiliou na interpretação das Escrituras, mas tudo já havia sido de algum modo anunciado, desde os tempos antigos. O próprio Mashiach, na Torá está anunciado. Jacó fala de Shiló, do enviado,
o próprio profeta Bilam fala do renovo de Davi. Então, sempre essas coisas estiveram anunciadas. O que a nova aliança fez, o que os apóstolos fizeram, foi simplesmente interpretá-los para que nós pudéssemos entender à luz da nova aliança. Dar uma interpretação ao alcance do nosso entendimento. Foi isso que eles fizeram, mas o anúncio sempre esteve lá, de alguma maneira. Agora, Pedro chama isso de tempo de restauração. Que os céus contêm a Yeshua HaMashiach, os céus contêm até a chegada desse tempo. Então, quando Yeshua voltar, vai acontecer a total restauração da terra. Exatamente. Essa restauração, ela tem um tempo já previsto para durar? Sim. Em Apocalipse, nós temos no capítulo 20 de Apocalipse, falando de um período de 1000 anos em que o Mashiach reinará. Os dias do Mashiach, um período de 1000 anos, que nós chamamos de milênio. Então, esse período será o próximo período que nós viveremos aqui. Um período de transição, de restauração de todas as coisas. E Yeshua fala nesse período também, e Mateus deixou escrito, no capítulo 19, versículo 28, o seguinte: Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então há um tempo para isso. É quando o Mashiach vier. Os apóstolos se assentam em 12 tronos e começa o tempo da regeneração. Então há esse tempo, sim, e que se chama milênio. São os 1000 anos de transição da Terra, do estado catastrófico em que ela já se encontra, para o estado edênico, paradisíaco, que ela estará no final dos 1000 anos. Olha, é interessante que ele usa a palavra aqui, eu achei interessante a palavra regeneração, né? Então, na verdade, a palavra regeneração nos dá uma ideia de que algo estava, vamos dizer assim, a regeneração de um fruto apodrecido, né? Então estava ele vai deteriorado. Deteriorou. E ele vai voltar ao seu estado inicial, justamente como o Rosh Ishai falou. No estado do Jardim do Éden. Porque quando a Terra foi criada por Deus, ela foi criada perfeita. Não foi criada para estar no estado que está hoje. Exato. Ela funcionava como um relógio, como um equipamento novo, né? Que nada tinha problema. Hoje, como ele já citou, inclusive a mídia tem noticiado recentemente o aquecimento global, o derretimento das calotas polares, da Groenlândia, da Antártida. E acredita-se que se isso acontecer, subirá cerca de 70 metros os oceanos do mundo todo. Então, isso é um pouco de especulação. Agora, juntando a todos essas catástrofes, exato, que estão aí iminentes... É o que assusta a humanidade. O buraco na camada de ozônio também. Já vem noticiado de alguns anos, mas agora ele está maior ainda, e isso preocupa também. Fazendo uma analogia ou uma relação, Apocalipse 16, de uma chaga mais maligna, que afligiu os homens. Eu até dou graças a Hashem de morar em Curitiba, né? Porque Curitiba é um lugar que tem um clima, né? É fantástico esse clima, sempre fresquinho, né? E eu agradeço, porque a gente viaja por aí, por outros lugares do Brasil e até no exterior, até nos Estados Unidos. Eu estive lá em Orlando, na Flórida, uma vez, e eu não conseguia ficar fora do hotel. Não conseguia caminhar 2 quadras fora do hotel. Eu tinha que voltar para o quarto e ficar no ar-condicionado. Tal era o calor. E eu nunca vi coisa semelhante aqui no Brasil, né? Então a gente está num lugar muito bom, mas aí a gente sente a necessidade da intervenção de Hashem, de Deus, porque vai chegar num ponto que a vida no planeta vai ficar insustentável. Até porque o próprio homem é responsável por boa parte daquilo que está acontecendo hoje. Inclusive, a Bíblia diz que na volta do Mashiach, inclusive o Senhor virá e destruirá os que destroem a terra. Então, a culpa de tudo o que está acontecendo no mundo hoje é do próprio homem, né? Então, uma das coisas que o Mashiach fará nesse reino de restauração é restabelecer todo um novo formato de vida em que haja plena
plena convivência entre os seres humanos e todo o restante do planeta, que viverá em harmonia. Assim como Adão e Rava viviam em harmonia com os animais e com o restante do planeta, assim também, nos dias do milênio, a humanidade virá em harmonia com a natureza. E nós aguardamos esta restauração para breve, porque todos os sinais proféticos estão aí claramente mostrados ao mundo. Voltamos no próximo bloco. Conheça os israelitas da Nova Aliança.